quero dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Aliás, o tema do plantão de hoje, gente, para lá de interessante, é a saúde mental. Para falar sobre esse tema, eu recebo ela, Cristina Gadeira Navarro Vieira. Ela é coordenadora do CAPS 2 Girassol, aqui de Poços de Caldas, do CAPS Girassol. Boa noite, Cristina. Boa noite. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Prazer Seja é nosso. bem-vinda mais uma vez ao plantão. Obrigada, o prazer é nosso. Sempre um tema que a gente faz toda a questão de estar presente, orientando, discutindo e participando. Com certeza. Ele é nosso convidado também, ele é médico psiquiatra, doutor Henrique Antônio Raposo Silva. Boa noite, bem-vindo também ao Plantão Especial. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite aí, sempre um prazer estar aqui no programa e falar, né, num tema que hoje em dia está tão comentado e isso não deixa de ser tão importante na saúde no geral, né? Esse cuidado, na verdade, ele sempre existiu. Né, com o passar dos tempos, né, com essa agilidade até mesmo da informação, a cobrança que a pessoa recebe no dia a dia, faz com que ela às vezes tenha alguns transtornos com o passar dos tempos, não é isso? Então, a gente tem dito, né, que as redes sociais e a conectividade têm o seu lado positivo como também o negativo. Sim. Quando a gente está vendo pessoas aí, né, obsessivas, compulsivas, com computador, tendo a sua vida prejudicada com o tempo excessivo no celular e se afastando, né, das relações sociais, familiares, em restaurantes e mesas de bares, onde as pessoas não interagem, não conversam, e a gente vê as crianças com laptop, desenho, né, e as pessoas assim... O isolamento social, o afastamento dessa relação que faz tão bem à saúde. Esse aparelhinho aqui tem um bocado de culpa nessa história também, não tem, doutor? Com certeza, com certeza. Igual ela falou, tem os pontos positivos e negativos, né? Por exemplo, agora com essas tragédias de chuva, foi um ponto muito positivo, que arrecadou de doações e tudo. Sou muito amigo do pessoal de Bandeira do Sul, que foi atingido e... Então, realmente tem um lado positivo, mas com certeza o lado negativo. Ela já comentou, nas mesas, perdeu o convívio, a conversa no olho a olho, está sendo muito perdido, tanto não só amigos, parentes, mas no relacionamento, né, dentro do casal e tudo. E tem estudos hoje até de redes sociais que estão piorando as doenças, né, as mais comuns, ansiedade, depressão. Hoje nós tem alguns outros estudos que falam, hoje a gente é menos resiliente ao nosso próprio tempo, a gente não consegue mais ter tanta força para superar uma frustração quanto antigamente. Então, por exemplo, a pessoa posta uma foto e tudo lá, numa rede social qualquer, e não tem o número X de likes, de curtidas, isso gera uma frustração muito grande, aparentemente, né, inocente no começo, mas isso vai gerando uma preocupação, um transtorno realmente que lá na frente pode vir a desencadear realmente uma doença mental. Como acompanhar isso? Como descobrir se a pessoa está, né, com um problema psíquico? Então, geralmente alguns terceiros, familiares, parentes que começam a notar mais, né? O importante é que cada um analisar. Será que eu estou nesse meio, estou dirigindo, preciso de ficar mexendo no telefone? Tem muita gente que mexe, você parar numa esquina, você vê, né, em torno de 60% está no celular. Por mais que seja uma infração de trânsito, mas o pessoal ainda fica nessa. Então, assim, eu acho que cada um tem a consciência de que está ou não passando dos limites e tudo. Tem um parâmetro certo, assim, de quanto tempo, mas se você parar para pensar quanto tempo você fica ligado ali, antenado numa internet, tirando o horário de serviço, óbvio, você vai assustador. Então, acho que todo mundo tem que pensar um pouco em si, mas geralmente quem percebe mais são os parentes próximos, amigos, parceiros. E aí ele tocou num assunto importante, Cristina, que são os parentes. Uhum. E eu trago essa pergunta, né, para o trabalho que o CAPS Girassol realiza aqui em Poços de Caldas. Como que vocês atuam nesse setor? É através dos parentes? Às vezes a própria pessoa procurando ajuda? Como que é o dia a dia ali? A gente tem a procura espontânea, tanto do usuário quanto da família, né? E é muito importante a gente colocar que as pessoas acham que o tratamento depende única e exclusivamente do paciente e do médico.
né? E não depende, depende de uma rede de apoio, né? E nisso a família é muito importante, porque geralmente quem percebe os primeiros sinais é a família. Às vezes o próprio paciente ele não tem autocrítica quando está doente de se perceber doente. Quem percebe? O ambiente em torno dele. Né? Então, são as pessoas que convivem com ele que começam a perceber alguns sinais de que aquela pessoa não está bem. Ele mesmo está achando que está. Porque essa autocrítica é muito difícil para quem está doente. É difícil a pessoa, né, descobrir isso, né? Se perceber doente. Né? Isso mesmo. E muitas vezes o olhar, por ser externo, né, ele é muito mais facilitado. Então, a gente orienta que a família é muito importante em detectar os primeiros sinais, acompanhar o tratamento e fazer com que esse tratamento tenha sucesso. Muitas vezes, sem a família, a gente não consegue que o tratamento tenha o efeito esperado. A família faz parte de todo o processo. Faz parte dessa rede de atenção, né? Fundamental. Isso faz toda a diferença durante o acompanhamento também, doutor. Com certeza, 100%. A gente estava comentando mais cedo, né, antes do programa, o apoio da família é indispensável, tanto na percepção da doença quanto no acompanhamento, né? Até porque vê se o paciente realmente está tomando remédio, está aderindo, está fazendo terapia, igual ela falou, o tratamento não é só médico-paciente, terapia, psicólogo, às vezes tem casos que nem medicação não é preciso, fazer uma boa terapia, uma atividade física já resolve, mas não tem como, né, provavelmente vamos falar disso mais para frente, não tem como acolher todo mundo, sair, né, pegar na mão e tal. Claro que tem grupos, tem várias campanhas, educação física e tudo que participa na saúde, na atenção básica da saúde, mas a gente precisa muito do apoio da família para ter resposta, para reavaliar com a gente, não, teve melhora, não teve, o que você achou e tudo, porque às vezes o paciente também omite alguma coisa, além de não perceber, ele omite, quer ficar na dele, para ele tá cômodo desse jeito, e no fundo tem alguma coisa ali que não tá, que mudou, né, que mudou do jeito dele de ser. Então a família é muito importante, tanto antes, na hora e depois. Cada caso é um caso, né? Com Sim, certeza. cada caso é um caso. E como ele estava falando, e a gente vem comentando muito, essa geração redes sociais, né? E essa tolerância à frustração que ele falou que é muito importante. Né? Então, assim, além das curtidas, o que você tem a impressão é que todo mundo é feliz, tem um amor perfeito, faz as viagens mais maravilhosas e a sua vida é que é diferente. Ninguém posta tragédia, né? Isso, ninguém posta Ninguém tragédia, posta tragédia. né? Todo mundo só posta quando está feliz, quando está viajando. E o que dá essa percepção de que o único que sofre, que leva uma vida dura, que tem que acordar cedo, que tem conta para pagar, que não ganha bem, é você. Porque o mundo é feliz e eu não, né? E então essa fantasia do que é a vida tem gerado, principalmente nos adolescentes, a gente tem tido muitas urgências de automutilação de adolescentes, intoxicação, que vão parar nas emergências por término de um namoro. Muito comum isso. Muito comum e tem aumentado muito. Então essa intolerância, frustração, toda essa vida de fantasia do que é a vida real tem tornado os jovens fantasiosos. Casais que de repente têm um filho e que quando o filho começa a dar problema, você pergunta, mas que ideia você tinha do que é ter um bebê que acorda durante a noite, né? Então os psicólogos profissionais têm ficado realmente assustados com essa ideia da vida que essa geração de internet tem. Muito bem, a internet é algo realmente, a gente tem que tomar muito cuidado, é gostoso, mas nunca achar, né, que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? Sempre. Todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas contas para pagar. Isso, né, suas tristezas que são fundamentais, fazem parte, né, do amadurecimento, do crescimento do ser humano. Com certeza. O doutor citou aqui até mesmo a questão, né, do autoconhecimento. Procurar um psicólogo também. A rede oferece isso também ao usuário. Nós temos psicólogos, né, espalhados pelas regiões e que você pode procurar via PSF, Sim. que é isso que o doutor está falando. Tem casos que não necessitam remédio, né? Não vamos medicar a vida, né? Ansiedade, tristeza, luto. É natural, faz parte da vida, né? Se nós não tivéssemos ansiedade,
nós ficaríamos num casamento infeliz, continuaríamos no emprego que não nos satisfaz. E são esses sentimentos que dão um sinal de que alguma coisa não está bem e que eu preciso mudar. E que isso não é um caso de remédio, né? E se a gente for medicar tudo, nós vamos fazer o ser humano um zumbi. É uma né? questão de atitude de também, atitude, né? Ter coragem de mudar, né? Nunca Isso, ficar parado ali, com né? certeza. Estagnado, né? E o psicólogo, a terapia, falar ajuda. Isso que nós estamos fazendo, né? Conversar com alguém, uma escuta qualificada. Tá certo que no barzinho é gostoso. Você senta no barzinho, conversa com aquele seu amigo, desabafa, mas uma escuta qualificada com um psicólogo que vai te dar estratégias de você perceber aonde está a dor, de onde vem o sofrimento e o que você pode fazer para mudar isso, faz a diferença. Faz a diferença. Eu brinco que a psicologia, todo mundo tem que ter um psicólogo. No futuro, todo mundo vai ter que ter o seu psicólogo ali. Com certeza. Né? Eu já tenho o meu já faz um tempo já. Que bom. Se não fizer terapia, você não dá conta com a correria que é o dia a dia, essa ansiedade que toma conta mesmo, né? Eu brinquei aqui do celular, mas é mais pura verdade. A gente trabalha hoje, né? Tudo você recebe pelo celular. Né? Aqui da empresa está tudo conectado via celular. Então você está na rua, você está tendo uma informação. Né? E acho que a vida de todo mundo está assim, né? Então a gente tem que saber regular, se autoconhecer realmente. Com certeza. Porque a gente cobra, a mente cobra da gente, né? Às vezes caro, né, doutor? Com certeza. Uma hora realmente. De doenças psiquiátricas, a gente até comentou mais cedo, a ansiedade e depressão são as mais comuns, né? Mas para a gente falar de doença mesmo, de necessidade de tratar, então é isso que entrou na estatística, assim, não, o paciente realmente... Igual ela falou, a ansiedade é uma coisa que a gente tem. A ansiedade, né, uma frustração, geralmente, uma agonia de alguma coisa que tem que acontecer. Mas, por exemplo, você trabalha num ambiente que te cobra muito. Se você for muito tranquilo, peraí, você está lá num plantão, o paciente chega grave, né, um plantão clínico, por exemplo, chega grave. Se você não tiver ali vontade, aquela ansiedade de querer salvar, você fica ali meio... Então, assim, a ansiedade tem, todo mundo tem um pouco de ansiedade. Agora, você saber controlar e usar isso para o seu bem, isso não é um transtorno de ansiedade, isso não é doença, isso aí, igual a gente falou, dia, mas realmente vai chegando num ponto, a terapia é legal, vai tirar, olha, você está muito ansioso, tira o peso, calma, né? Respira fundo e tudo, então técnica de relaxamento, tudo, né, um desabafo, enfim. Então, mas hoje em dia tem aumentado e muita procura, não só da doença, mas dessa carência de saber, nossa, será que eu estou ficando doente e tudo? Claro que alguns casos são até graves, tem que tratar e orientar, chamar a família pelos riscos gerais, pode falar mais para frente, mas a ansiedade hoje, o transtorno de ansiedade hoje é o mais comum. E, igual a gente falou, tendência a dar uma piorada, porque ninguém para mais para se avaliar, para procurar um lazer, dar uma respirada, fazer coisas, né, diferentes para relaxar, enfim. Eu quero falar mais sobre esse anterior, falando, né, da ansiedade e também da depressão. Aliás, depressão, a gente ouve falar direto. Eu já vi gente chegar e se autodiagnosticar também. Acho que eu estou com depressão. As pessoas não podem fazer isso, tem que ter um profissional, tem que ter um médico ali para poder identificar se a pessoa tem realmente esses traços ou não. Mas é muito comum nos dias de hoje a depressão, doutor? Muito comum. Muito comum? Muito comum. O que vem primeiro, ansiedade ou depressão? Ansiedade. Ou não tem uma regra? Mais ansiedade, segundo depressão. Mas a depressão é nível de afastamento, por exemplo, em INSS, atestado, a depressão afasta mais do que a ansiedade. A ansiedade, às vezes, né, por mais que você esteja ansioso, você consegue ir, fazer as coisas e tudo. A depressão, já dependendo do quadro, já é mais um ponto mais negativo, então a pessoa tem mais dificuldade de continuar a sua funcionalidade ali. A ansiedade, o doutor citou que pode ser tratada às vezes com o psicólogo apenas, sim, na sessão de terapia. Todos os dois também. Tanto a depressão. A depressão leve, medicação a gente costuma passar. É claro que assim, uma primeira consulta é muito difícil. Geralmente procuram primeiro psicólogos, procuram outros meios, ainda tem um estigma certo de psiquiatria e tudo, mas geralmente psicólogo encaminha. Recebo muito paciente, doutora fulana, doutora ciclana me encaminhou, psicólogo, faço já acompanhamento aí há 3 meses e não surtiu efeito, ela falou para eu tentar olhar certinho.
Então, geralmente já vem com uma queixa já arrastada há muito tempo. Isso vem juntando ali. Vem juntando. Uma hora que a muito pessoa tempo. não aguenta. Com certeza. Que é uma besteira, né, Cristina? Às vezes a pessoa, eu não vou no psicólogo, eu não vou no psiquiatra. Isso é uma besteira danada, né? A gente já falou tanto isso aqui, né? Hoje Sim. a saúde mental e a importância da gente estar aqui falando sobre isso, aquele estigma do louco, né? Sim. Então, aquela ideia antiga de que se for para o psiquiatra é porque está louco, né? Então, Muito, eu não sou muito. louco, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, né? E a gente, então, hoje, quando a gente fala o que é saúde mental, né? É comum você chegar para a pessoa e perguntar como você está. Ela identifica uma dor aqui, ali, mas e você perguntar, mas a sua saúde mental como tá? A pessoa para, né? E pergunta, mas como assim? Então você não sabe avaliar a sua saúde mental, você está dormindo bem, né? Você tem momentos de lazer, né? Você se alimenta adequadamente, né? Então a sua qualidade de vida psíquica, como que ela tá? Né? Você está muito ansioso, você sua. Então assim, as pessoas, saúde mental todo mundo tem, né? E a cabeça é fundamental. Se você for rico e não tiver saúde mental, não vai adiantar nada. Adianta, né? Seja qual for a facilidade que a vida te oferecer, se você não tiver psiquicamente saudável para usufruir de todas as benesses que a vida vai te proporcionar, então eu acho que saúde mental é fundamental. Se você não tem saúde mental, sua vida fica, né, prejudicada não é feliz, em né? todos os sentidos, afetivamente, financeiramente, socialmente. Então a gente pensa que não, mas saúde mental é prioridade. Às vezes a pessoa trabalha a vida toda, né? Ela foca, Fica rico. Fica longe de todo mundo, fica rico. Depois ela vai descobrir que a felicidade dela estava numa coisa muito mais simples do que isso, né? Exatamente. Parece que a vida até mostra isso para a pessoa, né? Quantos casos a gente vê e tem pessoas que falam assim, ator de Hollywood não suicidava, né? Se fama, dinheiro fosse condição, quantas experiências que a gente tem no mundo de pessoas que alcançaram tudo na vida e por uma questão de saúde mental tira a própria vida ou fica dependente químico, um alcoolista, um viciado em drogas. Por causa dessa infelicidade, né, doutor? Que às vezes a pessoa está buscando ali, né? Nesses casos onde, né, os níveis de depressão são mais altos, aí sim é necessário uma ação medicamentosa, por exemplo. Não, claro. Ela falou coisas muito importantes, que o estigma da psiquiatria de louco, de tudo, além disso, tem o estigma do remédio. Não quero ficar dependente de remédio. Às vezes a pessoa, usuário de álcool, drogas, não quero largar um vício por outro. Então, assim, trabalhar isso é um pouco difícil, né? Mas a gente tem que perder um pouco isso também. Claro, um ou outro dá, mas a gente tem tudo científico, tem estudos em cima disso. Ela falou, acho muito importante falar isso, porque realmente tem muito estigma, principalmente os tarja preta e tudo. Ela já falou do sono, qualidade de sono hoje, né? Hoje a pessoa, não estou dormindo legal, mas e aí, como que é? Depois do almoço eu durmo aí de 1 às 2 e tudo, não faz atividade física, aí chega à tarde, toma café demais, enfim. Tem que analisar todos os dias, todos os momentos do dia, o que aquela pessoa fez para também ter uma noite legal, né? E dormir bem faz a diferença no dia a dia, né? Com certeza. Mas voltando à pergunta, igual eu falei, depressão são vários níveis, né, pra gente fazer um diagnóstico. A primeira consulta é realmente um pouco mais difícil. Sei que seja um caso bem clássico mesmo, até porque assim, um diagnóstico de depressão, né, na teoria, aí são 15 dias mais ou menos de tristeza, perda do prazer de fazer as coisas que gostava antes. Perda de apetite. E junto com isso, alteração de apetite, tanto ganho ou perda de peso, alteração de sono, e a pessoa começa a perder um pouco de produtividade, enfim. Então tem vários níveis, leve, moderado, grave, que é a depressão maior é medicamento, mas todos eles terapia. Todos eles, terapia, relaxamento, exercício físico, tudo, todos eles cientificamente comprovado. E a depressão leve, claro que isso não é uma escala que a gente monta e tudo, na consulta que a gente vai perceber mais. Na leve, hoje, o padrão ouro é terapia.
leve terapia. É claro que assim, dependendo, uma insônia está tão grave que a gente vai tratar o sintoma da insônia ali, passar um remédio para dormir, que às vezes isso já vai melhorando já também. Acalma a pessoa, né? O fato de você dormir bem às vezes, né? Mas a terapia é o principal do leve ao grave. Mas o grave realmente, por causa, né, ela comentou de criança, adolescente se automutilar, hoje tem aumentado, né, tanto o suicídio propriamente dito, como as tentativas mesmo de suicídio. Então, uma automutilação tem que pesquisar, tá? Por motivo que a família ache bobo, né, besta, não sei, tem isso também, mas no fundo ali, ela está fazendo aquilo para pedir um socorro de alguma coisa que já pode estar vindo há muito tempo. Então, assim, ela está começando a se cortar para, sei lá, no fundo, ela está dando um grito ali de que algo já está errado. Então, vale a pena pesquisar e tudo, procurar o serviço que for, né, procurar uma ajuda de profissionais, de alguém que esteja apto a tomar uma iniciativa ali para começar o tratamento. E aí a gente volta lá para quem está chegando agora, no começo do plantão especial, nós falamos, né, sobre essa questão da saúde mental, da importância da família, né, dos amigos também, às vezes no trabalho, às vezes a pessoa que está no trabalho conhece mais do que a própria família. Do que a própria família, até porque às vezes tem uma liberdade maior de se comunicar ali. Né? Às vezes o vizinho que percebe um isolamento, né, aquela pessoa faz dias que não sai de casa, ir ao mercadinho, não vai mais. Então, assim, procura, entra em contato, né? Dá o endereço, telefone, liga no CAPS, fala, olha, eu estou preocupada, né? Então, assim, tem os PSFs, tem os CRAS da promoção social, a gente pode entrar em contato com o PSF, passar a denúncia para eles e pedir para o agente de saúde que faz as visitas nas casas, fazer uma visita, vai lá, toca a campainha, vê como essa pessoa está, se está tomando banho, o aspecto da casa, da higiene, que são um dos sinais que a gente vê que a pessoa pode não estar muito bem. Né? Então, na saúde, a gente conversa sobre saúde mental, capacita os agentes de saúde, o que eles devem observar nas visitas, nas casas, que de repente possa ser um sinal de que aquela pessoa está precisando de ajuda. Importantíssimo, jamais julgar, né? Tentar identificar e ajudar, né? Ela falou aí né, os vizinhos percebem, geralmente isso em idoso é muito comum, né? Porque às vezes o idoso fica ali naquele meio que mundinho dele, sempre foi assim, mas ele começou a se isolar mais ainda. Então agora ela falou, não está saindo mais, não está indo na feira. Então às vezes ele não demonstra tanta tristeza, não é tão nítido sempre a tristeza, né? Mas ele já não tem prazer de como fazer feira, que ele gostava de ver os amigos ali. Então ele começa já como um isolamento social. É importantíssimo isso aí. Começa no dia a dia, nas pequenas coisas, e vai aumentando gradativamente. E outras coisas também, bebida, né? Tem uma frase antiga, e o cara alcoólatra, ele falava que geralmente atribuíam a loucura à bebida, mas nunca atribuíram minha bebida à loucura. Porque ele usava a bebida como uma fuga. Ele ficava triste, mas ele chegava no bar, bebia, ficava mais desinibido e tudo. Tinha, né, um convívio ali momentâneo, porque ele já estava doente, alguma coisa. Depressão, alguma coisa já, uma válvula de escape. Então, assim, aumenta também o risco de bebida alcoólica, de alcoolismo. Cada um busca, né, dentro da sua ansiedade, tentar uma maneira de escapar. Substituir, escapar. E aí o perigo, né? Que aí você vai usando o álcool em vez de um remédio, exatamente, né? Achando que não, eu tenho resistência ao remédio, não quero ficar viciado, mas ele começa a perceber que a cervejinha dá um alívio, a pinguinha antes de dormir, até a hora que isso, em vez de fazer ele dormir, não deixa ele dormir e ele não consegue mais passar um dia sem tomar os golinhos, né? Então, isso sim é trocar uma doença por outra. E não um tratamento acompanhado, né, medicamentoso, controlado e com toda uma rede de apoio. Muito bom. Olha, antigamente era proibido falar de suicídio na imprensa. Né? Havia até mesmo um código de ética no jornalismo, né, para não se tocar nesse assunto. Raramente esse assunto era falado. É claro que nos dias de hoje também, né, não damos uma notoriedade, mas abriu-se uma discussão nos últimos anos, né, para que esse assunto, né, fosse levado à imprensa a fim de, né, identificar as pessoas, ajudar as pessoas, porque às vezes, nós já falamos aqui,
A pessoa está com depressão, ela está passando por um momento difícil e ela não se abre. E aí vem aquele momento em que a pessoa acaba tentando tirar com a própria vida. Né? Discutir esse assunto hoje, temos até um mês especial onde se fala mais ainda nesse assunto. Isso tem um peso muito grande, né? Eu imagino que isso já deve ter ajudado muitas pessoas nos últimos tempos. Então, tem realmente correntes que acreditam que suicídio não se fala. Sim. Né? E até associam esse aumento que a gente está tendo, se não é em função das campanhas. A minha opinião é que ajuda. O Drauzio Varela, até quando fez um programa no Fantástico, falando Sim. sobre depressão, suicídio e tal, aumentou muito a procura no CAPS. Né? E aumentou muito. E a gente até brincava assim, é efeito Drauzio Varela. Que bom poder falar sobre isso. Né? Então, porque é isso que a gente está fazendo aqui, né? que as redes abertas maiores também Sim. fazem. Porque me apareceu um garoto, quase 30 anos, e estudante da Unifal, já fazendo mestrado, e ele chegou e assim, ele falou, olha, por que você está aqui? Ele falou, olha, eu estou aqui porque eu estou preocupado, porque eu vi o depoimento lá e eu queria saber se eu estou com depressão. Né? Então ele procurou o CAPS, que é isso que o doutor está falando, né? De poder procurar o profissional que identifique se ele está ou não em depressão, quais são esses sinais, né? Se é só uma frustração, se só uma terapia resolve, se a terapia não resolver, retorna para a gente passar com o médico, mas o quanto que isso ajuda? Porque é isso, ele no caso, ele mesmo ficou preocupado com alguns comportamentos que ele identificou, será que eu estou com depressão? Né? Mas nem todo mundo faz isso, e aí aquela questão dos familiares, das pessoas que estão em volta, de falar, olha, de repente eu acho que você podia procurar, né, ver, né, você fica muito quieto, está muito no computador, deixou de sair, desde que terminou com a namorada, não come mais, perda de apetite. Pode ser normal, mas também podem ser sinais. E por que não procurar um profissional para conversar? Né? Então procura o PSF, né? Lá no PSF tem profissionais, tem o clínico. Se o clínico achar que foge da competência dele, que precisa de um olhar especializado, ele vai encaminhar para o psiquiatra. Né? E o psiquiatra fazer um diagnóstico e medicar conforme o caso. Faz toda a diferença, doutor? Faz, com certeza. Para falar do suicídio, né, começo do assunto, ainda se tem um certo detalhe de falar de suicídio, né? Porque parece que a gente está dando coragem, né? Não, mas a gente está... Pode ser mal interpretado, dependendo do que se fala, mas suicídio hoje é uma preocupação muito grande, igual você falou, né? Setembro Amarelo, e tem uma preocupação realmente grande com suicídio. Sim. No próprio começo do mês teve né? Eu moro ali perto do Distrito Industrial, uma criança, 11 anos, suicidou-se lá no Marco Divisório. Sim. E eu lembrava dele. Tivemos um caso aqui na área central há pouco tempo então também. Foi, uma sim, tentativa há poucos dias também, que foi impedido pelo próprio companheiro. Então é muito comum, mais comum em idoso, assim, relatado, né, diagnosticado, é mais comum em idoso. Mas às vezes também passa batido, né? Não foi um atropelamento, às vezes a vítima pulou na frente do carro. Então foi um suicídio que ficou como atropelamento. Então assim, mas hoje, de estatística, é mais comum em idoso e é muito comum, muito comum. Então assim, é realmente um caso, né, das coisas que a gente aprofunda na consulta, é pensamento em morte, pensamento em suicídio e ideação. Ideação, às vezes, dependendo, hoje existe, né, deshospitalização de doentes mentais e tudo, mas ainda tem alguns casos, o paciente está assim, não, doutor, acho que a morte resolveria. Se eu morresse, eu ia ficar bem. A pessoa está convicta disso. Aí a outra já, nossa, se eu pulasse na frente do carro, a outra já fala assim, já sei a corda, já sei onde eu vou amarrar, opa. A gente já fala, não, peraí, aí tem que intervir mais de urgência, deixar a família já, se não tiver, né, uma estruturação, a família não tem como, não tem ninguém com que fique, realmente a opção é ficar uns dias até estabilizar, iniciar a medicação, porque o suicídio realmente é muito triste, perder um paciente por suicídio hoje em dia, tirar a própria vida, criança, adolescente, independente da idade, né, realmente eu acho que é um assunto importante, tem que ser falado sim, se a família perceber, procurar, ajuda que for, né, igual ela comentou, geralmente procura
posto de saúde, que é mais perto de casa, já tem um vínculo com as agências de saúde. Hoje tem quem fale que 20% das consultas de atenção básica são ligados à parte psiquiátrica, e dessas 20%, 50% a 70% passam despercebido. Ela comentou mais cedo, no segundo bloco, se não me engano, às vezes o paciente fala muito, tô com dor e tudo, esquece, não reclama nada da parte psíquica, mas às vezes a dor dele é um reflexo de alguma coisa que está acontecendo. Ela falou do sono, mas às vezes alguma outra coisa, uma dor, né, uma carência, sensação de inutilidade, ela vai achando que é comum, que é normal, e o corpo começa. Então, assim, é importante sim a atenção básica, se preparar. Ela falou, claro, tem coisa que eu não tenho segurança, né, ninguém é 100% em tudo. Então, se tem uma dúvida, liga, procura. Nossa, posso encaixar? Posso mandar o paciente assim, se assado? Estou com uma dúvida e tudo, para não perder, né, um tempo aí de tratamento que às vezes vai valer a vida do paciente. As pessoas que passam pelo CAPS são pessoas de todas as idades. Agora o CAPS-I nosso, né, tá começando, né? Então a gente estava recebendo adolescentes da emergência da UPA porque o CAPS-I ainda não tinha começado. Sim. Né? Mas a gente tem muita demanda, né, de adolescentes, infantil, né, que agora eu acho que o CAPS-I vai poder organizar melhor. Mas quando a gente vai nos matriciamentos, nos PSFs, conversar com os médicos, enfermeiros, agentes de saúde sobre saúde mental, a gente percebe assim, o adoecimento psíquico, né, da população e dos próprios profissionais também, que sentem essa frustração quando você faz a busca ativa, faz visita e não sei o quê, e quando a gente de repente tem a notícia de um suicídio, daquele caso que a gente correu atrás, tentou medicar, tentou internar, e no final das contas a gente não conseguiu. Né? Então, para nós profissionais de saúde é muito frustrante, né, esses casos que a gente vivencia, e tem aumentado muito, né? As demências, os idosos, ele tem citado muitos idosos, a população está vivendo mais, né? A expectativa de vida aumentou. A expectativa aumentou muito, então a gente tem muitos idosos ociosos ou vivendo sozinhos e abandonados. E muitas vezes eles acabam, é muito natural que a depressão venha, né? A falta da família, a falta já da aposentadoria, a falta da atividade. Então, assim, o abandono dos idosos, né? E a gente precisa ter um olhar para isso. E o suicídio ainda tem um tabu. Porque quando você pergunta para a família, você tem casos de suicídio na família? A gente vê que eles ficam, né, com receio. Muitas vezes é isso, a família não quer que vá no óbito como suicídio, então coloca outra coisa. Acho até que a estatística que a gente tem de suicídio, ela não é verdadeira. O que a gente tem de dados não condiz com a realidade. O doutor citou aqui, por exemplo, né, às vezes um caso ali que a pessoa se joga na frente de um carro, enquadrado como um atropelamento. Com certeza, né? Uma intoxicação por medicamento, também. Errou a mão, ou às vezes a própria família, para não querer que fique denotado como suicídio, não, alega outra coisa. Então eu acho que as nossas estatísticas, elas estão muito aquém da realidade. São camufladas. Camufladas. Ali, às vezes por... Sim, né? E o estresse hoje, né? O uso de droga, a gente está vendo no CAPS-AD lá, surtos psicóticos única e exclusivamente pelo uso da maconha, né? Então, assim, o mundo muda muito rápido. Muito comum isso. Muito comum. Né? Então, às vezes, toda essa polêmica de legalização ou que não faz mal, faz menos mal que o tabaco. Né? Então, o THC aumentou muito e a gente, então, lá no CAPS-AD, a Estela tem colocado, e a doutora Daniele que está lá, a incidência de surtos psicóticos pelo exclusivamente o uso da maconha feito diariamente. Né? Então, assim, a gente está sempre correndo atrás. Cessa o uso da maconha, cessa o surto. Se não cessar, é porque já tem comorbidade, né? Uma esquizofrenia disparada ali, associada. Tem um vício já também, né, inclusive. Né? Então,
né? E aí, como ele estava falando, então quando tem já sinais, tem as depressões leves e as mais graves, quando você já percebe que já é uma depressão com sintoma psicótico, aquela pessoa já fica persecutória, achando que tem alguém colocando veneno na comida, e aí ela deixa de comer, insônia, começa a falar, a ter falas que não condiz com a realidade, que você percebe que a percepção daquela pessoa, aí já é a depressão gravíssima, né? Que muitas vezes a gente já tem que partir para uma internação, para depois voltar a tratar. Então, assim, essa conscientização, a percepção desses sintomas e a busca de profissionais na rede que a gente tem, os PSFs e tudo, é fundamental. E a gente perder esse tabu, né, de falar sobre. Isso é muito importante. Temos hoje com os nossos convidados, doutor Henrique Antônio Raposo Silva, ele é médico psiquiatra, e também a Cristina Gadeira Navarro Vieira, ela é coordenadora do CAPS Girassol aqui em Poços de Caldas. O tema de hoje é a saúde mental. É importantíssimo falar sobre esse assunto, é importante você levar esse assunto adiante, porque o tema, gente, é muito sério. Não deixe de desconfiar. Percebeu que a pessoa não está legal, é bom dar uma questionar, né, doutor? Pergunta, dá uma olhada como é que está o dia a dia dela, como a Cristina falou aqui. Não, com certeza. Igual eu falei, às vezes, né, no posto de saúde, a gente sabe das dificuldades de todos, não só SUS, mas em particular também tem nas clínicas. Sim. Mas assim, ter uma atenção especial. Se ficou na dúvida, tenta ligar, encaminha. Tudo bem, às vezes a fila demora um pouco, né? Não só a psiquiatria, no geral, mas se preocupou, né? Preocupa com muita coisa clínica, claro, né? Que ali, às vezes, o cara tá com uma dor precordial, dor no peito, ele tá infartando, é hospital, beleza. Mas às vezes a doença mental também tá ali, já tá gritante. Então, às vezes vale a pena, né? As portas sempre foram abertas, eu trabalhei em PSF aqui e tudo, sempre foram abertas, né? Ligava para a chefe, orientadora, para coordenação, falou, olha, eu preciso de urgência. Então, assim, se chamou a atenção, se ficou na dúvida de alguma coisa, né? Tenta procurar, ou que seja um psicólogo para começar, né? Porque às vezes, igual eu falei, às vezes não é só um tratamento medicamentoso, às vezes pelo menos o psicólogo mesmo já dá uma triada, falou assim, não, realmente precisa de certa urgência e já passa com o médico, e, enfim, mas é muito importante hoje a gente preocupar com isso, né? Até assim, está sendo mais falado, mais estudado, está aparecendo mais as doenças, estão aparecendo mais, está perdendo um pouco o estigma, ainda bem, mas ainda assim tem muita coisa. E às vezes o paciente já não chega e fala que está com depressão, a maioria mesmo que está com sofrimento não chega falando que tem depressão. Na prática mesmo, né? Conhece também, o paciente... Realmente, alguns chegam e falam, nossa, geralmente fala, tá se sentindo um vazio por dentro, se sentindo inútil, e assim, e tem que ter paciência, não é uma consulta rápida, não é chegar e pá, o que é e tudo, né? Não é um plantão que você tá ali, que às vezes você tem que atender um pouquinho mais, né? Claro que com carinho, tiver exame, então a gente tem dificuldade, realmente nós não temos exame, a gente faz diagnóstico diferencial, hipotiroidismo, anemia, será, por que do nada aconteceu isso? Pede uns exames, não, tá tudo ok da parte clínica, realmente. Mas, igual a gente falou também, menos resiliência hoje. Tem paciente que tem ruína financeira, né? O paciente quebrou, perdeu alguma família. Então, dá sinais claros de depressão, mas às vezes tem um motivo. Então, às vezes, pontual, pontual, vai melhorar. Né? Claro, se isso começou a dar prejuízo funcional, social... enfim, aí a gente, não, vamos tentar tratar, mas sempre é difícil de fazer uma análise assim rápida. Então acho que é muito importante cada um profissional, se tiver uma dúvida, precisar de uma orientação, sempre procurar alguém que esteja na área, as portas sempre abertas, todos os CAPs, né? Ela falou do CAPS Girassol, mas tem o CAPS AD, que é álcool, drogas. Todos funcionam muito bem aqui em Poços de Caldas. Nossa cidade é uma cidade diferenciada. Diferenciada, porque agora nós vamos ter o CAPSI infantil, e você sabe que nós temos os leitos de retaguarda no Santa Lúcia, 2 emergências, UPA e Margarita Morales,
vamos ter os 3 CAPs e só falta para nós as residências terapêuticas e os centros de convivência, porque dentro do que preconiza a saúde mental, em termos de aparelhagem para tratamento de saúde mental, Poços de Caldas é uma das cidades que melhor se apresenta aqui no sul de Minas. Como é bacana a gente falar disso, né? Eu vou até fazer um comentário, eu já fiz aqui, o pessoal que me acompanha sabe, mas eu sempre gosto de mencionar uma entrevista que eu fiz uma vez com a Maria da Penha, né, que é a idealizadora da Lei Maria da Penha, hoje já com 14 anos de lei, né, tivemos grandes avanços e eu tive a oportunidade de entrevistar ela. E eu perguntei para ela por que ela não tinha passado ainda em Poços de Caldas, porque ela passa, né? Ela tem lá, a ideia dela é passar em quase todos os municípios do Brasil enquanto ela puder, né? Para falar sobre a violência. Ela, sabe o que ela me respondeu na época? Ela disse, eu não fui a Poços porque eu acompanho as estatísticas aí, a equipe dela, e as políticas públicas funcionam no município de vocês. Por isso que eu citei dos CAPs também, porque é legal, né, a cidade oferecer todo esse serviço. E às vezes as pessoas não procuram, claro, devido a vários fatores. Mas nós temos uma coisa que a maioria dos municípios não tem. Né? Nós tínhamos o antigo ambulatório de saúde mental e hoje a gente já tem quase todos os CAPs montados, né? Os PSFs, os leitos de retaguarda. Então, assim, dentro das cidades do sul de Minas, a gente tem investido muito em saúde mental, tem investido em recursos humanos, tem investido em capacitação para que a gente realmente proporcione, né? O CAPS meu é só Poços de Caldas, mas o AD é regional e o I parece que também vai ser, que aborda Caldas, né? Então, assim, a gente, além de estar bem montado, a gente fornece uma ajuda, né, para aqueles municípios que são de referência em saúde mental, dependência química, e investe bastante nisso. Esses casos, até então nós falamos de acompanhamento. Existe alta nesses casos? A pessoa, ela é curada com o passar do tempo? Sim, com certeza. Depressão, ansiedade, é claro que sim, depende de cada caso, depende da gravidade. A gente falou um pouco mais cedo também, muito abandono de tratamento. Então, dificulta muito. Mas assim, você pegou um caso, né? Vamos pôr aí, me perdoa, mas uma depressão moderada grave, 6 meses o remédio tem que estar fazendo efeito. 1 ano a gente avalia, não, doutor, tô ótima, tranquila, trabalhando, diminui o remédio, para, acabou, melhorou. Com a terapia, assim, supondo que ela vá nas terapias semanais, faz atividade física e tudo mais, alta, tranquilo. Claro que assim, tem vários parâmetros. Geralmente o primeiro quadro tem a chance de 50% de retornar. Então a gente trata 1 ano. O segundo quadro, 70%, 80% de chance de voltar. O terceiro quadro já é 90%. Então a gente geralmente já faz um tratamento mais prolongado, às vezes diminui a dose, vai tateando, mas geralmente o tratamento é mais longo, com remédio, que eu falo. Mas geralmente a depressão sim, tem depressão e ansiedade, alguns transtornos. Ela comentou mais cedo de uso de drogas, será que uma esquizofrenia já não, já é mais complicado. A gente estabiliza um pouco, mas sempre vai estar ali meio que oscilando e perdendo um pouco a cognição. Mas a depressão sim, a ideia é tratar. Então, mas aí, igual eu falei, primeiro mês a gente tem um abandono aí de uns 50%, 3 meses. Abandono ao tratamento. Ao tratamento. E isso pode complicar 3 depois, meses até 70%. Você faz o uso do medicamento e depois você... Às vezes o paciente acha que melhorou. E o começo é muito efeito colateral. As primeiras 2, 3 semanas é só efeito colateral. Gente, isso é muito sério. Não façam isso. É só efeito colateral. Geralmente eu passo, olha, você pode sentir isso e algumas outras coisas mais, né? Que cada um depende do organismo, depende do tanto de receptor que tem, enfim. Então o começo é efeito colateral. Deu um sono, toma à noite. Claro, vai chegar num ponto e falar, doutor, não aguento mesmo esse remédio, tenta outro, mas volta aqui, vamos tentar outro, vamos trocar, porque as primeiras semanas realmente são difíceis. Aí começa o tratamento, vamos pôr aí 15 dias, o paciente começou a estar melhor, daqui 1 mês ele está show de bola, mas não está tão bem assim, aí ele para de tomar, aí perde todo o tratamento, vai recair, com certeza, se realmente o diagnóstico estava certo, ele vai recair, aí já não vai voltar com aquele mesmo remédio, que já não fez bem no começo. E vai ter a recaída então sempre tem ainda, né? Então assim, então é no mínimo 6 meses para a gente ir avaliando e tatear. Vai aumentar o remédio, vai diminuindo, vai pôr mais um. Às vezes um remédio é pouco, depende do organismo, né? Do metabolismo, enfim. Então, às vezes a gente precisa de potencializar, chega numa dose máxima aí de algum antidepressivo, não tá legal ainda.
entra com outro, potencializa, faz outra coisa. A gente às vezes entra com antipsicótico até para melhorar o sono, dar um sono à noite, enfim. Mas o problema maior é esse, o paciente abandono de tratamento. Ela deve ter acompanhado já vários casos Às vezes disso. a própria família tira o remédio. Então ela começa a dar o remédio, o paciente começa a queixar dos efeitos colaterais, aí eles aparecem para a gente, eu não dei mais. Né? E a gente explica, olha, é 15 dias para começar o efeito esperado. E psiquiatria não tem exame de imagem, né? O psiquiatra precisa da observação do comportamento daquele indivíduo para a gente avaliar as melhoras. E nos adolescentes a gente frisa muito, olha, se você não tratar direitinho, você pode ter outro episódio e mais um episódio, isso vai agravando. Então trata direitinho agora, que é o primeiro episódio, para você não ter mais. Né? Então não para com o remédio, sentiu alguma coisa, retorna para o médico, porque pode ser trocado o remédio, o médico pode avaliar se aquela dose está muito ou está pouco. Então a gente precisa desse comprometimento, tanto do paciente quanto das pessoas que estão em volta, para a seriedade disso, porque se você tratar direitinho no primeiro episódio, talvez você não precise tratar nunca mais. Agora, se você não trata direito, você pode ter o segundo, o terceiro e até cronificar. E até você passar a vida tendo aqueles fica bem, fica mal, Altos fica e bem, baixos fica ali, mal. né? Não vai viver feliz por causa, às vezes, de um foco Com ali no tratamento, certeza, né? de um tratamento que não foi feito da forma correta e seguir as orientações do médico, né? Não, eu não fiz, fez exercício, não fiz, procurou psicólogo? Não, não procurei. Então a gente tem muita dificuldade nisso, que as pessoas sigam as orientações, né? Tenham um comprometimento e responsabilidade com o tratamento. Por isso, nosso programa está chegando ao final. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Henrique, médico psiquiatra. Muito obrigado pela presença, esclarecedora a sua participação. Até a próxima. Imagina, eu que agradeço, à disposição. Obrigado. Cristina Gadelha, muito obrigado mais uma vez por participar com a gente, tá bom? Sempre que vocês quiserem, né, que a gente esteja aqui contribuindo, né, para conhecimento, para esclarecimento da população e para melhoria da nossa saúde. Até a próxima, viu? Obrigada.